Eu quero que você abra a tua Bíblia em Josué, capítulo 24. Você é uma semeadora de bênçãos, viu? Que você saia daqui nessa noite entendendo esta verdade, que você é uma semeadora de bênçãos e Deus quer começar por você aquilo que Ele está prontamente para fazer lá dentro da tua casa. E Ele quer começar por você, por isso que você está aqui nessa noite. Porque nenhum encontro com Ele é por acaso. Às vezes a gente acha que é, né? Ou a gente acha que decide por nós mesmos. Não. Você está aqui porque Ele trouxe você aqui mais uma vez. Josué, capítulo 24. A partir do versículo 14, quero dividir algumas preciosidades que o Espírito Santo colocou no meu coração através desse texto. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e do Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses dos seus antepassados, que eles serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas Josué fala: mas eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Feche teus olhos, querida. Senhor, a tua palavra está diante de nós. E eu te peço que o teu Espírito Santo esteja falando aos nossos corações. Pai, o Senhor nos escolheu como mulheres guerreiras, como mulheres posicionadas na tua presença para fazermos a diferença. E eis aqui a tua palavra. Quebranta os nossos corações, que ela frutifique no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Que o teu Espírito Santo nos ensine nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus começa dizendo: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. E a primeira palavra que eu quero chamar a atenção é integridade. Você sabe o que é ser íntegro? É sermos inteiras. E queridas, não dá para nós servirmos a Deus e acharmos que quando nós decidimos ir a encontros da igreja, seja da igreja que você congrega frequentemente ou aqui mesmo, não dá para nós acharmos que esse ritual é simplesmente tudo o que precisamos para estarmos na presença de Deus. Ser íntegras é todas as áreas da minha vida precisam glorificar o Senhor. É como um lar, é como uma casa. Se nós temos, às vezes, quem aqui tem o quartinho da bagunça? Nós temos, às vezes, né? O quartinho da bagunça, ou o sótão da bagunça. É natural nós termos. E aí nós achamos que na vida espiritual é natural termos o cantinho da bagunça. É natural termos espaços do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma, que estão sujos e bagunçados. E simplesmente a gente fecha aquele porãozinho ali dentro do nosso coração e achamos que se a visita não vê, tá tudo bem, né? Que é o quartinho da bagunça. Antigamente eu tinha um que era mais bagunçado, eu ainda tenho um semi-bagunçado, que é onde a gente passa roupa, eu tenho os instrumentos musicais do Lucas, mas antigamente assim era, meu Deus, nós temos. Só que nós precisamos entender que na vida espiritual nós não podemos ter esse cantinho da bagunça sujo, que nós geralmente temos que esconder das pessoas que nos conhecem, das pessoas que nos visitam. E sermos íntegras é entregarmos inteiramente o nosso ser ao Senhor. Tem uma coisa que simboliza muito a nossa vida feminina, que são as nossas bolsas. Vocês trouxeram bolsas? Eu vi querer que agora vocês abram a bolsa de vocês. Olhe dentro da sua bolsa agora. Fuça ela aí. Sabia que a bolsa, na vida da mulher, ela simboliza muito a sua própria vida? Quem aí tem um espelho dentro da bolsa? Geralmente tem um espelhinho, mas talvez ninguém tenha. Tem um espelhinho? Pode mostrar? Vamos ver o espelhinho. Não está quebrado? Está funcionando?
funcionando? Mais alguém tem um espelho? Inteirinho? Adiantaria se esse espelho estivesse quebrado? Espelho quebrado não cumpre a sua função. Espelho que não está inteiro não cumpre a sua função. Não guarda a bolsa, não. Quem aí tem uma foto, tá? Não aquela coisa de pegar o celular e ir lá pro Facebook antigamente, né? Nós não temos fotos do pai e da mãe. E quem aqui vai agora dar uma fuçadinha e encontrar um lixinho? Quem tem? Alguém tem foto do pai e da mãe? Eu tenho. Da mãe. Olha que legal, tem duas aqui que tem, mas assim, é muito raro ter foto do pai e da mãe que não seja digital, né? A gente às vezes não tem mais a fotinha de verdade, a fotinha impressa, nem do filho, às vezes é só no celular. Quem aqui então tem lixo? Tem um papelzinho de bala, aquele recibinho que já até perdeu a cor, né? Aquele extrato de banco que não serve, mas nós temos. Tem lixinhos. Sabe, queridas, às vezes a nossa bolsa representa muito sobre esse texto aqui. Queridas, o espelho precisa estar inteiro para cumprir a sua função, a sua vida. Precisa estar inteira na presença de Deus, para que ela cumpra a sua função. Íntegras. E eu quero que nesse momento o Espírito Santo esteja sondando você. E você juntamente com Ele agora, pense nas áreas da sua vida. Quais áreas que você ainda não entregou? Qual é o teu quartinho da bagunça? Ah, Senhor, não consigo entregar as minhas finanças, porque eu acho que eu preciso ter o controle sobre isso. Deus, eu não consigo entregar meus filhos, porque eu preciso que eles estejam debaixo das minhas asas. Sou eu que cuido, sou eu que protejo, eu sou melhor que qualquer um nisso. Senhor, não consigo entregar minha saúde, e por isso às vezes eu não cuido do que eu como, não consigo fazer os meus exercícios. Que área da sua vida você não está entregando ao Senhor? Ah, eu não consigo entregar o meu trabalho, porque a sensação que eu tenho é que se eu entregar meu trabalho, Deus vai pedir para eu largar esse trabalho. Será? Eu não sei. Mas você sabe, o Espírito Santo está falando com você. Íntegras. Não adianta eu e você escolhermos um dia da semana para buscarmos a Deus e acharmos que a nossa vida espiritual está sendo formada por causa deste momento na semana. Tem áreas na minha vida que eu não consigo entregar para o Senhor. Nessa noite você precisa entender que a aliança que nós temos com Deus, assim como Josué, no fim da sua vida, eles já tinham conquistado boa parte da terra prometida, as tribos tinham recebido as suas terras, as suas porções, o povo que o acompanhava estava então celebrando. Josué, no fim da sua vida, entendeu que não é terra, que não é porção de terra, que não é nada disso que importa. Mas o que realmente importa é tomarmos a decisão de sermos íntegros e de qual Deus que nós iremos servir. E é muito melhor nós servirmos a Deus no deserto, porque era isso que Josué estava querendo dizer, do que servir a outros deuses na terra prometida. E a nossa vida precisa ser inteira. Querida, pare de achar que você pode decidir alguma coisa sobre você, sobre a sua casa. Não. Na sua vida você precisa, porque se você está aqui, é porque você tem um desejo de servir ao Senhor. Porque você tem tantos outros lugares para estar agora. Na sua casa, por exemplo. Mas você está aqui. É porque você tem um desejo de conhecer mais esse Deus que transforma a nossa vida. E Ele está dizendo para você hoje, seja inteira. Seja íntegra nas tuas decisões, nos negócios que você faz, nos teus pensamentos, naquilo que você conversa com as tuas amigas, nas tuas amizades. Seja inteira. Deixa Deus transformar essa área também. Essa aí que você pensou, entregue ao Senhor nessa noite.
E ele continua dizendo: jogue fora os deuses que os seus antepassados adoraram. E é por isso que eu me disse, vocês têm a fotinho, porque os nossos pais representam uma geração atrás nossa. E muitas vezes nós dizemos: eu faço isso porque o pai e a mãe faziam, então eu vou fazer. Se isso está contra a palavra de Deus, você não pode fazer. Às vezes até nós aprendemos aquele pãozinho, aquele bolinho que a sua mãe faz daquele jeito mesmo. E geralmente é o bolinho da mãe que dá certo, né? Então você copia. Mas às vezes tem formas de nos educar que nós já percebemos que nós não podemos replicar nos nossos filhos. Tem lugares que nossos pais deixavam a gente ir que nós não podemos deixar os nossos filhos irem. Mas os meus pais deixavam, eu posso fazer. Isso já é tradição da família. Querido, não se preocupe com a tradição da família. Olhe para a palavra de Deus e tenha a palavra de Deus como aquilo que traz as normas da sua casa, aquilo que direciona o seu lar, aquilo que te instrui para educar os seus filhos. Não são os nossos antepassados. Se nós temos exemplos, graças a Deus os meus pais me ensinaram na palavra, mas nem todas nós temos esse privilégio de sermos ensinadas na palavra de Deus. Se nós não somos ensinados na palavra, nós temos que chegar num ponto e dizer: basta. Os meus filhos não precisam replicar o que eu aprendi, que não estava de acordo com a palavra de Deus. Eu não preciso replicar aquilo que Deus já me mostrou que estava errado. E muitas vezes nós crescemos adorando outros deuses. E ali ele dá exemplos de lugares, onde eles adoravam outros deuses. E aí nós temos às vezes uma impressão que deuses então são estátuas, ou às vezes aqueles de outras religiões, dos variados. Aí você pode pensar aí nos deuses que você já ouviu falar. E nós esquecemos que existem deuses na nossa vida, que às vezes não tem nome de Deus, que a filosofia não deu nome de deuses, mas às vezes um hábito é um Deus já na sua vida, e você nem percebe que virou um vício, e esse vício é um Deus na sua vida, porque tudo aquilo que nós não conseguimos dizer não, já estamos dominando. Aquilo que nos domina vira um vício na nossa vida, e aí a gente não tem esse discernimento de que isso precisa ser deixado. Nós hoje precisamos escolher a que Deus servir, e se o hábito ou o vício me afasta de Deus, nessa noite você precisa escolher que Deus você vai servir. Às vezes é a comida, às vezes é o dinheiro, às vezes é o nosso trabalho, não sei, mas tudo o que vem na frente do Senhor, Deus, Jeová, Jesus Cristo, aquele que morreu por você, como a Lia falou aqui, o sangue dele foi derramado por você. E tudo que vier em frente desse Jesus se torna o nosso Deus. E nós precisamos refletir sobre isso nessa noite, que Deus nós vamos servir. Então, ali no versículo mais embaixo, versículo 23, disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês. Querida, além de você ser íntegra, inteira, você precisa jogar fora aquilo que está na sua casa, na sua vida, que representa o seu passado. Porque depois que nós temos um encontro com Jesus, nós temos situações, tem hábitos, tem coisas, às vezes até um objeto de decoração que nós precisamos jogar fora. Músicas que não me edificam mais, mas que só fazem eu lembrar do meu passado, da época em que eu não estava em comunhão com Ele. Não sei. Mas ali Josué está dizendo: jogue fora. Sabe, queridas? Não tenha medo de chegar na sua casa e dizer: Espírito Santo, o que eu preciso jogar fora? Eu quero compartilhar com você uma experiência que eu tive, e algumas aqui já sabem. Alguns meses atrás, na hora que eu levantava de manhã para ir orar, eu senti uma dor nas minhas costas muito forte. E aquelas
aquilo estava se repetindo todas as manhãs. E eu ia orar e às vezes eu tinha muita dificuldade de me abaixar para orar. Só que teve uma manhã que estava doendo muito e eu não consegui me inclinar, porque eu me ajoelho, né, para orar, e eu não consegui. Porque simplesmente me travou aqui, de dor. E aí eu fiz um esforço, me ajoelhei e disse: Deus, o que está acontecendo com as minhas costas? E nessa mesma hora eu tive uma visão e Deus me mostrou o baú da minha cama se levantando. Eu vi meu baú da minha cama se levantar. Eu estava na minha sala, não estava no quarto. Só que isso era 5 e pouco da manhã. O Daniel ainda estava dormindo. E aí nessa hora, na mesma hora em que eu fiz a pergunta: Deus, o que está acontecendo? Eu tive essa visão. E a minha dor fez assim, subiu. E eu, Deus, o que tem a ver, sabe? Aquela coisa assim que a gente fica, né, sem entender o que Deus está fazendo ali. Tem alguma coisa dentro do meu baú? E aí, tem alguma coisa lá dentro do meu baú? E aí eu senti na hora, assim, que eu tinha que então abrir meu baú para ver o que tinha. Esperei então, não foi na hora, esperei, né, a manhã começar, esperei o Daniel sair da cama e tal, e de manhã então, levantei. E quando eu estava indo, então, você pensa comigo, tenta imaginar, queridos, isso é real, tá? Não estou mentindo nada aqui. Imagina comigo, eu sentindo uma dor, que já vinha de alguns dias, mas nesse dia estava muito intensa. Eu fiz uma pergunta: Deus, o que está acontecendo? De repente eu imaginei meu baú se levantando. E nessa hora saiu a dor de mim e eu pensei, não, eu lembrei da história de Daniel, quando ele estava orando, o profeta Daniel, ele estava orando. E ele orava, ele ficou 21 dias, se eu não me engano, orando, né? Alguns detalhes, às vezes a gente não lembra. Mas no 21º dia, depois de ficar orando, só no 21º, o anjo veio e respondeu. E ele perguntou: por que você demorou tanto, né, para me responder? E aquele anjo disse que no primeiro dia que você começou a orar, eu já saí em direção para te responder. Só que no caminho, aí a história conta que o príncipe da Pérsia me impediu de continuar para chegar até você, Daniel. E naquela hora eu me lembrei dessa história, porque eu pensei assim: nossa, parece Daniel, né, que estava orando, e daí tinha uma coisa que estava impedindo, e eu não tinha ainda aberto o baú, tá? Eu só lembrei na hora. Parece a história de Daniel, que ele orava e alguma coisa estava impedindo, e de repente, né, o anjo chegou e a dor saiu, sabe? Aquela coisa assim. Eu só lembrei da história. E fui então pro baú. E nisso eu pensei: Deus, mas será que eu vou saber o que é que está lá dentro que eu tenho que tirar? Aí, no meu coração, assim, sim, tá bem embaixo de você. Abri o baú, tinha uma caixa embaixo de mim, onde eu fico. Aí, eu abri aquela caixa e a primeira coisa que eu vejo dentro daquela caixa era uma caixinha de DVD de videogame do Lucas, antigo. E o nome eu nem li na hora, assim, porque era em inglês, não tinha entendido nada. Levei pro Lucas, não sei se foi na mesma hora ou logo depois. Eu disse: Lucas, que jogo que é esse aqui? Para começar, tinha uma imagem horrível, né? Que já nem precisava estar ali, a imagem era horrível. Aí eu: Lucas, que jogo de DVD é esse aqui? De videogame é esse aqui dele? Ah, é aquele do príncipe da Pérsia. Vocês entenderam? Que o nome do DVD era Príncipe da Pérsia, que é o príncipe na história de Daniel, que Deus me fez lembrar antes de abrir o baú. E esse príncipe representa as trevas na história de Daniel. Eu disse: nossa, certamente. E o DVD não estava dentro, era só a caixinha. O jogo não existia mais, era só a caixinha. E eu peguei, não tive dúvidas, né? Que eu tinha que jogar fora aquilo, botei na churrasqueira. E Deus falou para mim: tem mais coisas. E aí comecei a mexer, tinha uma caixa de magias, que era aquelas coisas da nossa ignorância que a gente dá para criança brincar, de mágicas e magias, estava escrito. Eu disse: nossa, vou botar fora. Porque, queridos, mágica e magia representam o quê? Engano. Botei fora. E aí Deus falou: tem mais uma coisa. E eu comecei a mexer. O que eu tenho lá? Cobertor e livros. Aí eu abri os livros, a caixinha do lado de livros,
fora, Deus na hora me mostrou o livro que era para eu botar fora. Queimei sem dó. E lembre, querida, isso foi uma experiência pessoal minha. Tá? Eu não sei o que Deus pode mostrar para você, o que você tem que limpar da sua casa. Isso foi o que Ele mostrou para mim, porque eu perguntei. E no outro dia, essa dor que eu sentia, que saiu na hora, era uma dor que vinha dia após dia, então nesse dia estava intensa. No outro dia, vocês acham que eu tive a dor? Não. E no outro dia? Não. Eu não tive mais. E ali Deus começou a me falar e ministrar no meu coração: limpa a tua casa. Assim como Josué falou agora, joguem fora os deuses estrangeiros. Jogue fora aquilo que representa o seu passado. Jogue fora aquilo que não tem mais a ver com a vida que você escolheu ter. Você não é obrigada a ter uma vida com Deus. Mas se você decidiu ter uma vida com Deus, existem coisas que nós precisamos fazer. Existem sim lixos que nós precisamos tirar de dentro da nossa casa. Assim como eu brinquei aqui com vocês, que às vezes, sem querer, nós colocamos um lixinho dentro da nossa bolsa e fica ali, e tudo bem. Mas na vida espiritual não é tudo bem. Aquilo que Deus está mostrando para você agora, joga fora. Às vezes eu falo muito sobre objetos de decoração, porque sim, isso às vezes não simboliza mais a tua nova vida. Não simboliza mais o Deus que você decidiu servir. Sabe, queridas, nós precisamos nos posicionar dentro do nosso lar e começar a jogar fora aquilo que não é mais a representação dos céus. Eu não sei o que está lá. E eu nem imaginava coisinhas. E eu sei que Deus fez aquilo acontecer comigo como um símbolo do que Ele estava querendo me ensinar. Porque às vezes nós jogamos tanto dentro da nossa casa mesmo, como dentro do nosso coração. As mágoas que você carrega, as dores que você carrega. Não queira carregar isso. Busque a cura disso. Busque ajuda. Isso é lixo dentro do nosso coração e que muitas vezes vai nos trazer enfermidades, vai nos trazer dores. E às vezes talvez não dores no nosso corpo, mas dores na nossa alma. Às vezes traz destruição para dentro da nossa família. Seja você aquela que começa os milagres. Seja você o primeiro milagre da sua casa. Seja você a primeira a entender o que você precisa jogar fora. Faça isso simbolicamente, sabe? Porque às vezes, me digam vocês, quando a casa está bagunçada e a gente para, vou fazer uma faxina, vou limpar. Porque às vezes a gente está assim estressado e nem sabe por quê. Aí a gente vai fazer uma faxina, limpa a casa, deixa tudo arrumadinho. Aí a gente faz um mapa, né? Senta, olha assim, tudo brilhando, não dá uma paz. Até nós, dentro de nós, melhora, porque nós olhamos ao redor e vimos a limpeza, a organização, a ordem. Porque sim, queridas, nós somos influenciadas pelo ambiente onde nós estamos vivendo, onde nós estamos todos os dias. Então sim, a sujeira, a desordem vai nos deixar estressadas, vai sim. Mas também nós temos que ter um limite, né? Principalmente aqueles que têm criança pequena, tenha paciência. Eles bagunçam mesmo, eles sujam, eles vão crescer, vão ser adolescentes, eles vão bagunçar mais ainda. Mas depois, queridos, vai passar. Tenha paciência com essas bagunças. Mas com as sujeiras que Deus está mandando você tirar, não tenha paciência. Tenha posicionamento. E tire. Não tenha pena de tirar da sua casa, do seu lar, o que Deus pediu para você tirar. E eu comento, né? Não dê presente. Porque se Deus não quer para você, não queira também para ninguém. Coloque fora. Amém? Vocês estão conseguindo entender? Que às vezes Deus começa limpando a nossa casa para nós sentirmos a paz aqui dentro e entendermos o que Ele quer ensinar aqui dentro. Jesus quer habitar no nosso ser, querida. E o nosso ser precisa estar limpo dos deuses estrangeiros. E eu não sei qual que é o teu Deus, mas você sabe, se você tem um Deus que não é Jesus Cristo, você sabe. E nessa noite que você se posicione diante dele e diga: eu e a minha casa
dentro do seu lar. Seja aquela mulher que se posiciona e vê a glória do Senhor descer sobre a sua casa. E começa a ver as bênçãos que vão acontecer dentro do teu lar, da tua casa. Queremos ou não ter um lar em paz e harmonia? Comece por você. Comece limpando aqui dentro. Comece às vezes limpando o celular, né? As imagens do celular, as mensagens do celular, a bolsa. Eu sei que vocês vão chegar em casa hoje e vão limpar a bolsa. Vão tirar a sujeira de dentro da bolsa. Como um ato, sabe, de fé simbólico. Deus, quero limpar a minha vida. E às vezes você vai mexer na sua bolsa, querido, e você vai achar uma coisa que estava lá e você nem sabia que estava lá. E é isso que vai acontecer na sua vida. Se você deixar o Senhor Jesus mexer na sua alma, no seu coração, você vai descobrir coisas que estão dentro de você que você nem sabe, mas que Ele quer curar. Sabe, para sermos íntegras e inteiras, Ele precisa mexer, Ele precisa restaurar, Ele precisa curar. E Jesus está aqui. Ele está aqui. E Ele quer começar a mexer. Deixa Ele vir com a esponja, com as vassouras, com o desinfetante. Deixa. E diga: Senhor, limpa o quartinho da bagunça aqui. Eu não quero mais, Senhor, ter quartinho da bagunça dentro do meu coração. Porque é isso que faz com que alguns dias sejam tão difíceis. Porque às vezes, sabe, queridas, nós entramos dentro desse quartinho da bagunça. E aí a gente se enclausura. Deixa Deus entrar com você nessa noite, nesse quartinho, nesse cantinho aí do seu coração que talvez você não abra para ninguém. E às vezes nós temos dificuldades, inclusive, de falar desse cantinho em oração, em secreto. Com Ele, nós temos dificuldade de falar. Renove a sua aliança, como Josué fez, depois da terra prometida, conquistada. Ele sabia que não estava completo. Ele sabia que precisava renovar uma aliança, jogar fora os deuses estrangeiros e fazer uma escolha de ser íntegro, de ser fiel. Amém? Decida e entenda de uma vez por todas que não é um encontro com Deus uma vez por semana. São todos os dias, lá no teu secreto com Ele. E não tenha medo de abrir a tua boca e dizer: vem, Senhor, com a faxina no quartinho. Fique em pé. O nosso lar, ele é sagrado. Coloque limites santificadores no teu lar. Seja a mulher que se posiciona com esses limites santos na tua casa. Às vezes os familiares que ainda falam um palavrão, que se tratam assim, crianças, né, que falam palavrão. Seja a mulher que diz: filha, que não, você não vai falar. Seja a mulher que coloca limites santificadores na sua casa. E veja a glória do Senhor sendo derramada sobre o seu lar. Pai querido, nós queremos primeiramente te agradecer porque Tu és o Deus da nossa vida. E dessa noite, Senhor, nós te escolhemos. Nós queremos que o Senhor seja o nosso Deus, o único Deus da nossa casa, do nosso lar. E dizemos aqui diante de Ti: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Paizinho, o que precisa mudar lá dentro da nossa casa? Nos ensina, nos mostra, Pai. Não é sobre religiosidade, não é sobre regras de igreja, é sobre a Tua palavra, Senhor, que é pura e santa. Aleluia. É sobre isso que nós queremos entender. É sobre a Tua vontade, é
ser representantes dos céus. Ah, Senhor, nos ajuda. Eu sei que simbolicamente o Senhor me ensinou naquela manhã que algumas coisas precisam ser realmente queimadas. Ah, Deus, que o pecado seja queimado e exterminado da nossa vida. Que os nossos hábitos que nos afastam de Ti sejam queimados em nome de Jesus. Que possamos receber o Teu perdão nessa noite e recomeçar, Pai, refazendo a nossa aliança contigo, como Josué nos ensinou ali na Tua palavra. Escolham a que Deus servir. E diante disso, que sejamos íntegras e fiéis. Que joguemos fora tudo que o Senhor disser, para que joguemos fora. E que sejamos mulheres sábias dentro da nossa casa. Em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus seja glorificado em cada ato e em cada respirar da nossa vida. Amém. Sabe, queridas, às vezes são palavras, tá? Que você precisa tirar do seu vocabulário. Às vezes são roupas que não glorificam mais ao Senhor. Não é religiosidade isso. Vocês conhecem a profissão de embaixador? Vocês sabem as regras do embaixador? O embaixador do Brasil que mora lá nos Estados Unidos, o embaixador dos Estados Unidos que mora na embaixada aqui americana, ele representa um reino, no caso, uma nação. E você acha que esse embaixador, ele pode se vestir de qualquer forma? Não tem nada a ver com religião isso aqui, tá? É a profissão. Não tem nada a ver aqui agora com igreja. No mundo existem essas regras. Ah, queridos, nós representamos um reino. Nós representamos os céus. Você está aqui, mas a nossa cidadania é celestial, a palavra fala. Então, tudo em nós, a minha fala, as minhas palavras, os meus pensamentos, as minhas reações. O embaixador não pode agir de qualquer forma, ele tem que agir de acordo com a nação que ele representa. Ah, mas ele tem um pensamento diferente, ele acha diferente. Mas, se ele quer ser embaixador, ele vai ter que seguir as regras da nação que ele representa. Ponto final, não tem discussão. E às vezes nós achamos que representar o reino dos céus é de qualquer jeito, é com qualquer palavra, é com qualquer reação, é com qualquer forma de agir e reagir. Não. Representar o reino de Deus é ainda maior do que representar uma nação aqui desse mundo. Você tem esta profissão. Por onde você andar, não importa aonde você esteja, você é representante. A palavra diz que nós somos embaixadoras dos céus. Seja inteira, seja íntegra, limpe, peça ao Espírito Santo, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar. E o que significa ser representante dos céus? Significa o mundo olhar para você e ver, realmente mudou, realmente foi transformado. Significa o mundo entrar dentro da sua casa e sentir paz, porque lá é um lugar de paz, de harmonia. Significa alguém do mundo te conhecer e começar a perceber: eu quero o que você tem, porque eu não consigo ter essa paz que você tem. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, a sua casa, o seu lar. Leve esta mensagem para a sua casa. Limpe a sua bolsa. Faz mais do que isso. Limpe o seu coração e peça: Senhor, me mostre o que eu preciso mudar. Porque Ele é real, Ele mostra, Ele nos molda e nos modifica.